Pessoal, eu tenho essa derivada para encontrar aqui. Encontra a derivada da função f dada por f de x igual a raiz cúbica de x2 mais x mais 4 por quarta potência de x3 menos 2x mais 1 a quarta. É o quociente de duas funções. Portanto, a fórmula de derivação primeira a ser aplicada, que salta aos olhos, é a regra do quociente, que é dada por esta proposição aqui, cujo enunciado diz: sejam fg funções e x um número real. Se fg são diferenciáveis em x e o valor g de x é diferente de zero, então o quociente das duas funções é diferenciável em x, valendo esta fórmula, que diz o seguinte: a derivada de f sobre g em x é a derivada da f em x vezes g de x menos o valor de f em x vezes a derivada de g em x, tudo isso dividido por g de x, pelo quadrado de g de x. É comum se fazer a seguinte leitura: derivada do quociente, derivada do numerador, isto é, derivada da função numerador, vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, tudo isso dividido pelo quadrado do denominador. Eu acho que vocês já perceberam em alguns casos e já vislumbram que para este exemplo a derivada como um quociente não caberá numa linha da folha. E nesse caso eu tenho uma notação que eu sugiro para usar, para utilizar na derivada, que é essa notação aqui. Lembre-se, A e B sendo números reais, A sobre B é igual a A vezes o quê? O inverso de B. E, portanto, se você tem A mais B sobre C, você pode escrever como sendo A mais B, e aí você precisa de um parêntese, porque toda a soma vai estar multiplicada por quem? Por 1 sobre C. Eu gosto dessa notação, pois eu acho esse procedimento de quebrar o traço da derivada em várias linhas esteticamente inadequado e, para mim, dificulta a compreensão. Então, eu prefiro essa abordagem, escrever assim: a soma vezes o inverso do denominador, que é a mesma coisa. Diante disso, vamos fazer. Vou calcular a derivada. E farei aqui, tá? De uma tacada só, e eu aconselho proceder como eu procedo. Então, derivada da f em x é derivada da função numerador, regra da cadeia, porque eu tenho aqui uma composição. E não usarei a notação com expoente fracionário. Farei a derivada como está aqui, composta. É a derivada da raiz cúbica, sei que precisarei de um parêntese, já está explicado por quê. Aqui, a derivada da raiz cúbica, qual é? Aplicada na função, é 1 sobre 3 vezes a raiz cúbica de quem? Do quadrado da função x2 mais x mais 4 ao quadrado. Eu deixo para completar para depois botar, fechar. Pronto. Isso aqui é a derivada da raiz cúbica, como eu posso apagar, tem isso. Posso centralizar novamente, ó. 1 sobre 3 vezes a raiz cúbica do quadrado da função. Isso é a derivada da raiz cúbica aplicada na função. Regra da cadeia. Vezes a derivada da função argumento. Vezes a derivada de x2 mais x mais 4, que é quanto? 2x mais 1. Olha, se eu estivesse usando o traço da fração, já ia ter que quebrar o traço. Mas eu vou usar aquela notação que eu expliquei. Porque agora eu tenho que multiplicar, já que isso é a derivada da função numerador, eu preciso multiplicar pela função denominador, que é quanto? x3 menos 2x2 mais 1 a quarta.
Veja o que você tem aqui. Você tem aqui a derivada do numerador vezes o denominador. Só que agora você precisa colocar menos a função numerador x2 mais x mais 4, né? A função numerador, raiz cúbica de x2 mais x mais 4, vezes o quê? A derivada da função denominador. Derivada da quarta potência, regra da cadeia. Então eu fico com o quê? Com 4 vezes x3 menos 2x2 mais 1 a quarta, que quarta, ou erro grosseiro, a terceira, né? Tá? Que é a derivada da quarta potência aplicada na função, vezes a derivada da função argumento. Qual é a derivada de x3 menos 2x2? 3x2 menos 4x. Então, fecha parênteses, porque eu já tenho a derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador. Agora, tudo isso precisa ser dividido pelo denominador ao quadrado, que eu, de novo, usando essa notação, prefiro multiplicar por 1 sobre o denominador ao quadrado. Notação, para mim, mais adequada, diante do problema de não caber tudo numa mesma linha. Então, isso aqui fica vezes o quê? 1 sobre o denominador ao quadrado. O denominador quem é? x3 menos 2x2 mais 1 a quarta ao quadrado. Aí aqui eu me permito fazer uma conta que potência de potência conserva a base e multiplica os expoentes. Não, vou colocar logo elevado a oitava. E aí eu digo para você, está concluído. Por quê? Eu aconselho, diante de um problema desse, se você está numa prova, pare, resolva a derivada numa tacada só, num procedimento único, e pare. Por quê? Por exemplo, numa prova que eu vou corrigir, se o aluno continua, eu vou atrás. Lembre-se, geralmente, eu e a maioria dos professores de cálculo, numa prova que cai derivação, a gente está interessado em saber se você sabe aplicar as fórmulas de derivação. Não se você sabe álgebra. Claro, a álgebra é importante, senão você não consegue fazer as contas. Mas o objetivo principal, numa prova que tem derivada, é saber se o aluno está sabendo aplicar corretamente as fórmulas. Isso facilita até a correção do professor. Então, diante de uma derivada dessa, aplique a fórmula e pare. Não continue, deixe como está. Conselho meu. Então tá aí, encerrado. Se gostou, deixe seu comentário aí. Deixe seu comentário independente de qualquer coisa. Deixe seu like ou seu dislike. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificação para mais vídeos. Eu agradeço se você fizer isso.